Alô, alô, gente! Esse é o episódio 7 da temporada especial Poesia Não é Luxo. Estamos entrando na reta final, sim. E vocês já sabem, né? Mas é bom avisar para as novas pessoas chegando agora que a temporada especial Poesia Não é Luxo, do Raiz Lendo Coisas, vai ter ao todo 10 episódios, com 30 histórias e 30 poemas. 20 desses poemas inéditos, escritos por poetas que vivem em Curitiba, e 10 poemas de poetas brasileiras a quem a gente presta uma singela homenagem, mostra a nossa admiração. Toda quinta-feira tem novo episódio, então ainda tem Raiz Lendo Coisas para vocês. Continuem acompanhando, gosto muito de receber o feedback de vocês por comentários no YouTube, mensagens lá no @Raiz Lendo Coisas. Obrigada. A temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. É uma temporada produzida pela Canu Produções. E antes de falar das histórias de hoje, eu quero fazer aquele pedido esperto para vocês de avaliar o podcast nas plataformas de streaming ou like no YouTube, compartilhar para chegar em mais gente, beleza? Muito obrigada. Eu sou Júlia Reis e eu vou ler coisas. As nossas 3 histórias de hoje, quais são? A primeira sobre um assassinato em frente de casa. A segunda sobre lutar para ver o sorriso do filho. E a terceira sobre a toalha de praia sozinha. Vamos lá? Vamos lá para a primeira história de hoje, que é de uma pessoa anônima. E para quem está acompanhando a temporada inteira, está percebendo que todo episódio quase, eu acho que um episódio só que não teve história de pessoa anônima. E eu acho muito interessante. Gosto de receber histórias anônimas. Vamos lá. A pessoa anônima primeiro mandou um recadinho aqui para mim, que eu vou ler, e depois começou a história de fato. Diz assim: Oi, Júlia, eu espero que essa carta te encontre bem. Hoje, enquanto eu organizava meu catálogo em casa, estava ouvindo você lendo algumas histórias e fiquei com uma vontade muito grande de escrever. Pensei em te enviar essa carta para te agradecer por proporcionar momentos tão agradáveis no seu programa. De nada. Conheci o seu programa porque estou interessado em uma menina e vi que ela postou nos stories um print do seu podcast. Fui ouvir para poder entender mais sobre o universo dela e me sentir mais conectado com ela de alguma forma. Sempre que escuto, lembro dela. Não sei se esse interesse vai dar em algo, mas pelo menos agora estou aqui te escrevendo. Peço desculpas pelos possíveis erros nessa carta, já que não tenho o costume de escrever muito e essa é a primeira vez que escrevo dessa forma. Espero que esteja tudo bem com você e que possamos conversar em breve. Um grande abraço. Show. Obrigada, pessoa anônima. E não interessa os erros, hein, gente? Aqui não é aula chata de português. As aulas de português podem ser muito legais, tá? Mas as chatas são as que ficam focadas em erro. Então, aqui não é aula chata de português, então eu nem reparo. E aí aqui começa a história de fato, que tem esse título, né? Um assassinato em frente à minha casa. Hoje eu ouvi barulho de metal arrastando no asfalto e fui olhar pela janela o que era. Me deparei com a minha vizinha, uma senhora por volta dos 60 anos, mas bem acabada pelo abuso de álcool, cigarro e cocaína. Ela estava arrastando um facão bem grande na calçada da sua casa, como se estivesse tentando afiar. Pensei para qual finalidade, né? Já que ninguém amolaria uma faca no chão sujo da rua para cortar algum tipo de alimento. Ela ficou do entardecer até agora à noite, enquanto eu escrevo esse texto. Consigo ouvir nitidamente o barulho da faca em contato com o asfalto. Penso em como meus vizinhos não são amigáveis e como, com o tempo, eu normalizei isso. Ontem senti um cheiro forte de produto químico e me direcionei a um senhor bem estranho, com tiques, nos seus 40 anos, outra pessoa nitidamente acabada por efeitos de substâncias químicas. Perguntei do que se tratava o cheiro forte e ele me pediu desculpas. Disse para eu ficar tranquilo, que somente era um produto usado para refinar cocaína. E você deve estar se perguntando que tipo de lugar é esse que eu moro. Bom, vou descrever minha casa.
Moro em uma rua de ladeira, com aquelas pedrinhas charmosas no chão, que quando bate o sol reflete nelas, causando uma imagem linda para quem sobe a ladeira de tardezinha. Moro em um prédio histórico, um patrimônio tombado pelo governo, arquitetado por um famoso arquiteto francês. Meu apartamento é grande, arejado, janelas grandes, com bastante luz do sol durante a manhã e uma vista incrível da cidade. Costumo escutar as maritacas e os pássaros durante o dia. Moro em uma típica favela, com seus típicos problemas de saneamento básico. Confesso que o que mais me incomoda são os ratos. Quem mora no pé da favela sabe que o nosso maior problema é o lixo que atrai esses pequenos mamíferos. Voltando à senhora, nada amigável, amolando sua faca no asfalto, eu olhei pela janela agora para poder localizar a lua e ela continua na calçada, mas agora rodeada de amigos, rindo e conversando enquanto fumam um cigarro. Lembrei que o mesmo lugar onde eles estão é o lugar que eu presenciei pela primeira vez um assassinato. Eu tentava não pisar naquele mesmo lugar onde vi um corpo esticado e seu sangue escorrendo pela rua, descendo a ladeira e impregnando as pedrinhas. Da mesma janela que eu observo eles, a lua e a cidade, eu observei um homem morrer. E da mesma janela é onde eu me deito no meu quarto todos os dias, estudo, trabalho, faço yoga. Algumas vezes eu pensei que isso não era certo. Mas depois me lembrei das pessoas que moram nos arranha-céus na pista. Pista é como as pessoas da favela chamam o lugar onde as pessoas que não moram na favela residem. Eu pensei nas pessoas que, do alto dos seus apartamentos, não têm noção da violência urbana que acontece embaixo de seus lugares de conforto. Então, percebi que não somos tão diferentes assim. Pessoa anônima, primeira coisa, assim, para quem diz que não escreve muito e não escreve muito nesse formato, eu achei incrível o seu relato. Acho que você tem que continuar escrevendo. Tem construção de personagem ali, tem um momento de suspense, tem uma descrição muito boa do espaço. Eu acho que você leva super jeito assim, para a escrita. Gostaria de ler outras coisas, porque a sua percepção é muito refinada, assim. Então, te encorajo a continuar escrevendo, viu? Acho uma boa. E quando eu li a sua história, eu fiquei pensando muito na diferença entre corpo e carne. E em como, em alguns momentos, a gente entende essa diferença, que eu não consigo nem explicar aqui. Para mim, eu entendi a diferença entre corpo e carne durante a gestação da minha filha. E com a sua história, eu fiquei pensando mais em carne do que em corpo. A carne que ao mesmo tempo celebra, vive, vibra, se estica fazendo yoga, e a carne também no chão, estendida, sem vida. E essa justa posição de vida e violência se dando pela carne. Acho que é só quando a gente chega perto, de alguma maneira, da vida e da morte que a gente entende a diferença entre corpo e carne. Será que eu estou viajando? Vocês conseguem captar alguma diferença? Eu também fiquei pensando, pessoa anônima, no espírito da pessoa assassinada, né? Eu espero que ela esteja em paz. Eu fiquei alguns segundos em silêncio quando eu estava lendo a história, depois de ler a história, pensando nas pessoas que morrem de forma violenta nesse país todos os dias, né? E eu espero que os espíritos possam descansar, que a gente naturalize a morte, mas nunca a morte violenta e evitável. Então, queria que todo mundo, de repente, desse um pause agora e ficasse em silêncio uns segundinhos pensando nas pessoas. E quem for de orar, ore. Quem for de ficar em silêncio aberto para o nada, fique. Tem tanta coisa que eu poderia falar sobre essa história, mas o que eu quero mesmo é ler poema. E aí eu vou dizer que eu encontrei um poema que para mim tem uma relação sutil com a história, que é um poema da Nina Risi, que está no livro Sereia no Copo d'Água, um livro que eu recomendo muito, da Nina Risi, que é uma grande referência há anos. Eu lembro demais, assim, como se fosse ontem, quando eu mandei meu primeiro livro, assim, bem artesanal, que é Diário A Mulher e o Cavalo, para Nina, e ela leu, tirou uma foto, foi super generosa com
com a resposta em relação ao livro. E eu fiquei tão feliz, assim, quando eu vi a foto, vi que ela tinha gostado do livro, assim, me deu um gás. Então, a Nina Risse é uma referência há bastante tempo. Esse livro, Sereia no Copo d'Água, saiu em 2019, tá, gente? Pela editora Jabuticaba. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Nina primeiro, né? Antes de falar do poema. A Nina Risse é escritora, tradutora, pesquisadora, professora, editora e curadora. Ela promove o Escreva como uma Mulher, laboratório de escrita criativa com mulheres. Viajou o país com um laboratório pelo projeto Arte da Palavra do SESC. Tem poemas, textos e traduções publicados em diversas revistas, jornais, suplementos e antologias no Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Espanha, Portugal, Suécia, Estados Unidos, Angola, Moçambique, além de participações em diversos festivais e eventos artísticos e literários, tá? Um grande nome aí da poesia brasileira, simplesmente. E aí, pensando em carne, pensando nessa diferença entre corpo e carne, que eu não quero nem definir, porque eu quero jogar essa ideia no colo de vocês, eu encontrei com esse poema que é um diálogo de uma mulher com uma fantasma. E aí eu quero ler para a pessoa anônima. Não tem título, mas tem um 3.3 ali no começo, 03.03, que sugere uma data, talvez, né? Vamos lá, então. Minha fantasma dorme. Olho suas pálpebras macias. Não toco em nada. Seu corpo flutua maçudo, insaciado sobre a cama. É tão magra. Saltam ossos de cada junco. Me diz tantas coisas quando dorme, é gorda. Não posso tocá-la assim tão longe, mas sinto a pele mole, quente, esquizoide, as extremidades geladas nas pontas dos dedos. É de uma lucidez absurda esse corpo que me dorme e fala. Não parece ser ela, mas a vejo sem esse mesminho corpo. Talvez seja eu, uma fantasma delirando a mulher bicho numa cama tão longe, a minha cama. Vem morar comigo, peço a quase implorar. Tem suas invectivas nobilíssimas. Eu sou uma fantasma e meu pulso só não arde quando toco firme, violenta. Talvez devesse tomar aulas de violão e cantar também aquela música, eu vou embora, lá, 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 lá. Parar de olhar esse corpo que me despega do chão. Tenho tido pensamentos estúpidos, querida, como esses capítulos inteiros de romances inacabados em confeitarias, nas mídias e etc. Penso numas frases enquanto ardo pela casa incendiada, como se ainda estivesse no Natal, em Natal. Era uma casa bem bonita, sabe? Com sua gente, que não posso dizer de tão gentil. Coisas estúpidas, querida. A sombra do mar são cavalos, o peso e as cores do silêncio. Quando você deixou de acordar comigo? Quando desaprendi a ser tão bem selvagem? Fiz tantas coisas e tudo parece ainda por fazer, a minha fantasma dorme. Tem as pálpebras claras como uma metáfora inusitada, como a minha vaidade. Cantarolo, duerme negrita, tão baixo que não digo palavra. O que dizer enquanto se agoniza? Torço seus pulsos, os meus pulsos, e lavo os pratos e os chãos que pisou como coisa sublime, pisa, pisa. Masturba tanto o silêncio a alucinar enquanto te digo em êxtase, te amo, Magu. Minha fantasma sou eu, diz. É você, diz. Com a história da pessoa anônima e com o poema da Nina, eu fico pensando muito em como os espaços em que a gente convive ainda, mais num lugar de violência colonial como é o Brasil, esses espaços guardam memórias de violência. E sabe que em uma das rodas de conversa que a gente fez para a temporada especial, né, eu, Raíssa, Jazz e Ana, essa equipe ótima,
Uma roda de conversa que aconteceu com a galera 60 a mais, lá da Regional Pinheirinho, a gente ouviu várias histórias do sobrenatural. Foi muito bacana esse dia. E, em especial, eu lembro de uma história de uma senhora que compartilhou a história do marido dela, que trabalhava como padeiro numa padaria. Em determinada ocasião, ele precisou ir à noite trabalhar. E aí ele ouviu o que ele acha, o que a esposa também acredita, serem assombrações, assim, correntes sendo arrastadas e gritos. Lá no Batel, que para quem não é aqui de Curitiba é um bairro de gente com dinheiro, sim. E aí essa senhora, com concordância com as outras senhoras que estavam na roda, relacionam essa história com a escravidão. Elas dizem que aquele espaço era um espaço em que pessoas escravizadas sofreram violência há muito tempo atrás. Então, pessoas que já trabalharam, pessoas da classe trabalhadora, né, inclusive, que já estiveram naquele espaço, relatam esse tipo de acontecimento. E aqui eu não vou entrar no mérito se é verdade, se não é verdade. O que eu estou dizendo aqui é isso. Como a gente lida com a violência colonial que fica impregnada nos espaços, de maneira... Você pode ter uma perspectiva espiritual, como é o caso do que aconteceu na roda de conversa. Você pode ter uma perspectiva materialista. Mas eu não acho que essas perspectivas se anulem, tá? Mas se a pessoa precisa escolher uma das perspectivas, pode ser uma perspectiva material mesmo. Porque essa violência foi material e real, que aconteceu, continua acontecendo, né, nos espaços. E aí, isso indica uma outra relação com o tempo, né? Como se as coisas que tivessem ficado no passado não tivessem acabado. Elas ainda permanecem no espaço, né? E por que eu estou falando isso? Por causa dessa insistência narrativa que a pessoa anônima fez em relação ao espaço onde ela viu uma pessoa morrendo, sangue escorrendo. E depois é um lugar em que a vizinha está rindo e fumando um cigarro com os amigos e tal. E é o mesmo lugar em que se olha pela janela, essa pessoa anônima olha pela própria janela, enquanto continua vivendo a sua vida. E uma vida que tem momentos de alegria, né? De fazer yoga, de dançar, de estar ali na sua casa. E aí, como que a gente faz? A minha questão é se a violência é a expressão da imobilização, do repetido, do ciclo que não termina, que impregna os espaços, como que a gente faz para quebrar esses ciclos? Como que a gente faz para desamaldiçoar esses chãos? E eu acho que é o bem viver. Eu acho que quando a gente alimenta o bem viver nosso e das pessoas, né? Não só o nosso, tem que alimentar o bem viver de todo mundo, a gente passa a desamaldiçoar os espaços, os lugares, os chãos em que a violência aconteceu. Então, eu acredito muito que a gente precisa bancar, né? Bancar o bem viver. E eu acho que pessoas como a pessoa anônima, ao escrever essa história, e a Nina Risa estão bancando o bem viver, tá? E eu quero que o Raiz Lendo Coisas esteja nessa missão também. É isso. Vamos para a segunda história, gente? Vamos para a segunda história, então. A história da Fernanda. Então, temos um nome. A Fernanda começa assim. Bom, então vamos lá. Meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos. Nasci dia 31 de agosto de 88. Nasci em Chopinzinho, que é uma cidade aqui do interior do Paraná, tá, gente? Eu vivi com a minha mãe até os meus 9 anos de idade. E ela faleceu muito jovem, com 36 anos. Eu fui criada pelo meu tio e a mulher dele. Sofri um pouco lá, vamos dizer assim, né? Passei por muitas situações difíceis, como não ter com quem se abrir sobre coisas pessoais, até mesmo sobre menstruação. Sempre fui tratada indiferente lá, foi bem complicado. Mas passei pela adolescência, tive minhas loucuras, né? Fiz muita coisa errada, mas sempre trabalhei para ter as minhas coisinhas. Quando eu fiz 24 anos, me envolvi com uma pessoa que era recém-separado de um relacionamento. Aparentemente, parecia ser uma ótima pessoa,
engravidei dele e tenho meu filho, né, Vinícius Henrique, que é a minha fortaleza, que não me deixa desistir por nada. Eu passo por muitos conflitos com essa pessoa que eu vivo. Essa pessoa bebe, fala muitas coisas que me agride, que me ofende, que dói na alma. Não consigo sair do relacionamento por não ter força, não ter estabilidade, não ter um parente próximo para me ajudar. Confesso que um pouco é medo, sei lá, de ficar sozinha, de não conseguir dar uma vida digna para o meu filho, que apesar do que a gente está vivendo, não tem dignidade nenhuma, né? Porque tem dias bons, mas os dias ruins superam os dias bons. E se a pessoa tem uma atitude bonita hoje, amanhã ela tem uma horrível que destrói tudo que foi feito naquele dia bom. Hoje em dia eu tenho um sonho de tentar ter a minha casa. Eu trabalho, né? Eu tento, eu me inscrevo em inscrições da Coab na esperança de conseguir um canto só meu e do meu filho. Porque o meu sonho hoje em dia é poder deitar numa cama e dormir em paz. Eu sofro com crises de ansiedade horrorosas. Eu acho que eu vou morrer a todo instante. Eu penso muitos pensamentos negativos na minha cabeça. Mas mesmo assim eu não desisto. Eu não desisto. Eu corro atrás para o meu filho ter um tênis, ter um alimento, ter um passeio. Nem que seja simples, mas eu sempre estou lutando para ver um sorriso no rosto da pessoa que eu mais amo do mundo, que é o meu filho. Eu passo por muita dificuldade, mas eu não desisto. Nunca. O tombo vem, eu vou lá para o fundo do poço, mas eu sempre tento chegar até a superfície. E é muita coisa, sabe? Talvez eu nem saiba me expressar, né? Não é uma vida fácil. Tem muitos conflitos, coisas que é melhor nem dizer. Mas eu digo que eu nunca desisto. Essa é a história da Fernanda, que é uma pessoa que a gente encontrou na roda de conversa, lá na União dos Moradores da Vila Formosa. No mesmo dia estava rolando uma consulta jurídica gratuita no mesmo espaço ali da associação. E ela foi lá com o filho e estava acompanhando a roda. E depois quis compartilhar a história pelo WhatsApp. E eu agradeço muito, Fernando, pela confiança, assim, de coração, né? Já respondi a história antes, mas agora oficialmente aqui no podcast. E eu não queria falar que a mãe brasileira é uma guerreira. Eu não queria isso mesmo. Eu queria que as mulheres pudessem só estar com seus filhos com tranquilidade, com dignidade. Mas, infelizmente, essa é uma história extraordinária, porque é só da Fernanda, e, ao mesmo tempo, é uma história comum, porque é a história de muitas mães. Não normal, mas comum. Da mãe brasileira que precisa se desdobrar em 10, em 20, para não deixar faltar, que precisa de mais estabilidade para escapar de violências, e essa é a palavra-chave, né? Tem essa frase que a Fernanda escreveu, assim, né? Mandou pelo áudio, né, na real. Não tenho estabilidade. Então, é isso que as mães precisam, né? Estabilidade para escapar de violências. E aí, gente, a importância de políticas públicas de Estado, né? Que garantam dignidade, que é uma outra palavra que a Fernanda também usou. A Fernanda fala da Coab, né? E aí eu trago alguns dados aqui para vocês, porque acho muito importante deixar isso registrado. Curitiba tem um problema enorme de moradia, gente. Eu acho que para quem é daqui e tem o olho um pouco aberto, já sabe, né? Mas queria falar também para as pessoas que não conhecem, de repente nunca vieram, ou vieram só passear, dar um rolê de turismo, que não existe nada de errado nisso, né? Mas a gente acaba não conhecendo a cidade, né, mais profundamente. Então, eu queria dizer, inclusive, para as pessoas que insistem num discurso assim, Curitiba, Sul, né? Uma cidade europeia, assim. Às vezes a pessoa até tem uma visão crítica, mas continua reforçando essa visão que é bastante maléfica para as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade aqui na cidade. Então, voltando, Curitiba tem um problema enorme de moradia, tá? São 453 ocupações, aproximadamente, lutando por moradia na cidade, segundo dados da própria Coab. Tá? Esses dados são de 2020. São 50 mil famílias a serem atendidas. 50 mil famílias a serem atendidas. Então, a Fernanda representa aqui muitas mães, muitas mulheres trabalhadoras, né? Queria dar uns dados aqui das ocupações, né?
Então, Regional Boa Vista, 108 ocupações. Cidade Industrial de Curitiba, que é conhecido aqui, para quem não é daqui, tá, gente? SIC, 71 ocupações. Cajuru, 61 ocupações. Santa Felicidade, talvez quem tenha vindo fazer turismo até tenha ido lá comer uma polenta e um frango lá em Santa Felicidade, achando que é um bairro só de restaurantes, 56 ocupações. Bairro Novo, 37 ocupações. Pinheirinho, 35 ocupações. Boqueirão, 33 ocupações. Portão, 27 ocupações. Tatuquara, 22 ocupações. E Matriz, né, Centro, 3 ocupações. Então, para deixar aqui registrada, tá, a relação da história da Fernanda com a realidade da cidade. Beleza? Vamos ver, então, quem pegou a história da Fernanda, que está voltando agora, poeta Brenda Sodré. A gente já leu a Brenda no episódio 2, se eu não me engano. E vamos voltar para a segunda parte da participação da Brenda aqui no Reisland Coisas. Brenda Sodré nasceu no Rio de Janeiro em 95, é bacharel em artes cênicas, atriz e escreve. Publicou nas revistas eletrônicas Totem Pagu, Ruído Manifesto, na publicação coletiva Corja, da Grupa Membrana, nas coletâneas Um Brasil Ainda em Chamas, editora Contracapa, e Núcleo de Dramaturgia do SESI em 2021, pelo SESI. Publicou também a plaquete de poesia Eu, Deus e Outras Mentiras, pela editora Primata em 2021. Vamos ver qual que é a pegada, por onde foi Dona Brenda. O nome do poema é Coisas que é melhor nem dizer. Bufar é o mesmo que expelir com força, ar, sopro, vapor ou outra emanação, ou outra coisa transparente, ou outra coisa incapturável. Falando figurativamente, bufar é o mesmo que encolerizar-se, enfurecer-se. Para bufar é preciso primeiro botar o ar para dentro. Cale a boca. Ele fala, bufando, enquanto o meu rosto racha sob seu hálito de quem engoliu a noite. Engulo seco. Pó, areia, rastro desse bafo. Eu fico com o resto, transparente, incapturável, estricnando pelos dedos e, de repente, eu já não tenho mais dedos, nem mãos, para tatear algo além do breu. Única coisa nos meus olhos, o breu. Única coisa na minha pele, o breu. Única coisa nos meus pensamentos. Na verdade, estou mentindo. Dia desses, fiquei me observando fora de mim e percebi o medo em estado de metástase pelo meu corpo. O breu, o medo e outras coisas que é melhor nem dizer, outras coisas movediças, inflamando a minha superfície, me querendo no subterrâneo. E eu nadando contra a corrente, contra o sentido do mundo, contra a gravidade, contra as leis da física, com essa infecção generalizada, me entupindo de pus, verde, podre, até a tampa. Nunca desisto. O medo diz lá do fundo, escuto baixinho, nunca desisto, quase um sopro, nunca desisto. Meu eco bufando finalmente, embaçando tudo por dentro, nunca desisto. Tenho medo de ficar sozinha, já estou sozinha, tenho medo de perder tudo, não tenho nada, além do que sai de mim, o filho, o sangue. Quero desistir, quero a cama, o sono. Eu quero ser fraca hoje, derreter os ombros. Não quero mais as sombras do meu marido chamado medo. Quero tanto a opacidade, vou apagar as luzes, eu vou dormir um pouquinho. Estou me divorciando do medo. Tchau, medo. Bem baixinho, tchau. Lá do fundo, adeus. Bye, bye. Bufando, boa noite, medo. Os poemas da Brenda sempre exigem de mim mais do que uma leitura, né? Eu fico com o corpo assim, movimentado. E aí a Brenda me contou que ela evitou escrever esse poema. Ela evitou até o fim. Porque ela se identificou não tanto com a situação, ela diz, mas com as sensações
A Brenda escreveu assim para mim, né? Que a Fernanda escreve algumas vezes a palavra sair e abrir. Coisas que eu não tinha percebido, tá, gente? Eu achei muito perspicaz. Fernanda escreve algumas vezes as palavras sair, abrir. Ela deseja movimentos de abertura. Ela está presa dentro de uma situação. E aí a poeta diz que conhece bem essa sensação de não conseguir desistir, mesmo quando está no limite, totalmente comprometido, com o próprio limite, totalmente comprometido. A Brenda diz que por isso ela estava evitando o poema. Até que conseguiu uma abertura, soltar o ar, bufar. Essa abertura veio pelo poema, né? Tenho pensado muito como que a gente deixa o mundo mais respirável, principalmente depois da pandemia, né, gente? A gente não pode esquecer, é difícil. De certa forma, a gente quer esquecer do que aconteceu em alguma medida, mas a gente não pode esquecer também, né? Pode esquecer que aconteceu, que foi tão grave, assim. Isso das pessoas terem dificuldade para respirar, muitas pessoas morreram, falta de ar. Como que a gente deixa o mundo mais respirável? Um trabalho pequenininho, assim, mas constante. Obrigada, Brenda, por essa abertura de ar. Obrigada, Fernanda. Eu só espero do fundo do meu coração que você consiga a sua casa. É isso. Tô torcendo muito. Vamos para a terceira e última história de hoje, meu povo. É intenso? É intenso. Nossa, Raiz Lendo Coisas é intenso, gente. Esse episódio em especial me pegou bastante desde que eu estava compondo aqui, que eu ia trazer para vocês. Então vamos lá para a terceira e última história de hoje, que é da Moira. Moira me escreveu o seguinte: eu lembro quando eu era criança, 7 ou 8 anos, eu morava num condomínio pequeno. Eram apenas 2 andares, em torno de 10 apartamentos. A maioria de 1 quarto e apenas os 2 apartamentos do fundo tinham 2 quartos. Poucas crianças viviam ali. Eu e minha amiga, que morava num apartamento de 2 quartos, éramos filhas de mães solos. O pai dela não era mais vivo, o meu, uma ausência viva. Um dia criamos uma coreografia e ensaiamos muitas vezes. Resolvemos fazer convites para todos os moradores assistirem nossa apresentação. Escrevemos à mão e passamos por debaixo da porta de todos os apartamentos, com data, horário e local, que era a garagem desse condomínio que nunca tinha carro estacionado. No dia e horário marcado, com rádio toca-fita e roupinha combinando, estávamos lá para realizar nossa apresentação. Apenas nossas mães compareceram. Nessa época, eu me lembro de ficar muito sozinha. A minha mãe fazia faculdade em horário diferente do que eu estava na escola, e como haviam poucas crianças por ali, eu passava muitas horas sozinha em casa. Um dia a professora pediu para que a gente escrevesse uma história sobre algum objeto. Eu escolhi uma toalha de praia. A minha mãe tem essa história guardada até hoje. E talvez pela surpresa dela, ela ficou vívida em mim. Aí a Moira escreve a história que ela escreveu quando pequena. Era uma vez uma toalha de praia, muito colorida, que vivia trancada sozinha no armário escuro, pois ela era usada só quando sua dona viajava para a praia, que só acontecia nas férias de verão. Depois de um longo tempo, o verão chegou, sua dona a pegou e foram para a praia. A toalha ficou feliz. Chegando lá, ela foi estendida na areia, sua dona foi para o mar e ela continuou sozinha. Aí a Moira finaliza. Talvez eu quisesse escrever e refletir sobre comunidade, mas o que me veio para compartilhar é outra coisa. E Moira, eu vou dizer assim que tem muitas camadas sua história, né? Mas eu vi comunidade ali também. Eu captei comunidade pela dança, com amizade ali, com a amiga, fazer uma coreografia com a sua amiga.
Acho que a amizade segura muito a gente. As nossas amizades, dançar com elas, inventar passos. E vem muito da solidão, claro, mas também para mim veio muito da comunidade, sério. E isso de convidar os vizinhos, eu achei bonito isso. Eu acho que tem poucas coisas mais valiosas do que essa abertura que as crianças têm. E olha isso, 2 crianças escrevendo à mão os convites, passando por debaixo da porta, né, o convite para os vizinhos. Como que a gente mantém essa preciosidade na vida adulta? Querer continuar convidando as pessoas, ainda mais as pessoas desconhecidas, né? Não só as nossas amizades, mas como que a gente mantém essa abertura para as pessoas que a gente não conhece? Você sabe que... Eu vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? Mas vocês sabem que eu gosto muito de quebrar minha cara. Quebrar minha cara no sentido de estar errada sobre outra pessoa desconhecida. E aí eu vou contar para vocês que outro dia eu estava indo no mercado com meu companheiro. E aí, na porta do mercado, assim, mais perto do estacionamento, tinha um rapaz pedindo comida, né? Uma cena que, infelizmente, é comum. E aí ele pediu, comprem alguma coisa lá pra mim, né, e tal. A gente, beleza. Entramos lá, fizemos as compras. A gente ia comprar pouca coisa, assim, foi rapidinho. Aí peguei uns pacotes de bolacha e tal, e beleza. Aí na nossa frente tava uma senhora, assim, topetuda, com aquela roupa pá, né, loirona, aquela coisa. Que eu, com a minha mente pequena, e eu sou uma pessoa que julga os outros, é ruim, eu tenho que melhorar isso. Mas eu olhando, e aí já veio, né, aquele pensamento, nossa, ela vai passar reto, nem vai falar com cara, assim, porque tinha um ar meio nariz em pé. E aí, a gente estava andando atrás dela, ela com várias sacolas, ela simplesmente para e dá todas as sacolas pro cara. O cara ficou super emocionado, ela comprou, assim, eu com meus pacotinhos de bolacha, ela comprou leite, ela comprou, tipo, um monte de coisa, gente. E ajudando a colocar na mochila e tudo mais, e o cara ficou super emocionado, agradecido, né? E aí ele, nossa, não precisava. E aí ela me vira ainda para quebrar mais a minha cara e fala o seguinte, não precisa, né? Para quem tem fome, comida é urgente. Ela me mete essa ainda. Para quem tem fome, comida é urgente. E assim, não só ela estava dando, mas ela foi carinhosa. Ela foi aberta com aquela pessoa, sabe? E aí eu lá, né, tipo, com meus pacotinhos de bolacha, quebrando a minha cara. Então, mas eu gosto muito quando essas coisas acontecem assim. Eu gosto de decepcionar as minhas próprias expectativas, frustrar as minhas expectativas. E aí eu pensei nisso porque essa história da Moira me fez pensar em como que a gente continua convidando pessoas, né, tendo abertura com pessoas desconhecidas. E eu sei que a Natasha Tiné, que é a pessoa que recebeu a história, foi por outro caminho. Então, são 2 perspectivas aqui para a história da Moira. Natasha Tiné volta, então, ela que abriu esse podcast, uma amiga querida, uma artista que eu admiro, além de ser, né, minha amiga pessoal. Natasha Tiné nasceu em 1988, é poeta, artista visual, nasceu em Palmeira dos Índios, Alagoas, e mora em Curitiba desde 2014. Integra a grupo Membrana Literária e coedita Totem Pagu, firma de poesia. Comigo, no caso. Seu livro de estreia, Veludo Violento, de 2018, recebeu o 2º lugar no Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, 2019, na categoria Poesia. Também publicou a plaquete de poesia Silêncio Bergman, pela editora Primata, em 2021, e Uma Alegria Difícil, da editora Cotter, de 2021. Essa é a Natasha. E aí eu quero ler um recadinho, um bilhetinho que a Natasha mandou para Moira antes de ler o poema, tá? Ela escreveu assim, Moira, é para você. Moira, a minha solidão, não conhecia a solidão dos meus familiares ou das mulheres que cuidaram de mim e da casa. Minha solidão só conhecia a mim e eu sentia sua presença, embora não soubesse bem o que ela era. Éramos todos estranhos em nossas solidões.
A sua história me fez lembrar das cangas de praia da minha mãe. Após alguns acontecimentos tristes para uma família, elas ficaram encalhadas no guarda-roupa. Aos 13 anos eu queria ser, entre outras coisas, coreógrafa. Gostava de inventar coreografias para dançar com as vizinhas, cada uma movimentando sua canga com os braços, os tecidos balançando aos sons dos batuques de Canancie-Ué, uma canção da banda Carrapicho, daquele hit anos 90, tic-tic-tá. As cangas da minha mãe não iam mais à praia, mas pelo menos saíam para dançar nas varandas. Já é um bilhete poema, né? Mas agora eu vou ler o poema real que Nath mandou. Se chama Breve História de uma Solidão. Era uma vez uma solidão, tão sólida que pesava, tão líquida que vazava, tão viva que era uma criança, brincando em silêncio numa sala vazia. Era uma solidão que se sentia ainda mais solitária, perto de outras solidões, pois cada solidão acha que é a única, a não ter um sol que lhe dê sombra. Da solidão. Da solidão nasceram coisas esquecidas, coisas bonitas demais ou velhas demais, enxovais de casamento desfeitos, retratos 3x4, toalhas de praia, naftalinas, malas, lãs, segredos, sobreviventes de outras eras. Todas habitam no escuro insular dos armários. Da solidão também podem nascer canções, ilhas imaginárias, metades de limão que se iluminam ao abrir da geladeira. Mas uma solidão só pode nascer de quem a sente, e quando ela nasce, nunca mais vai embora. Às vezes se recolhe na solidão de ser uma solidão menos sentida. E então, menos ocupada com a vida, uma solidão faz de si mesma companhia. Vestiu sua roupa de festa e, com os olhos fechados, dançou sem pudor, porque ninguém a via. Ai, gente, lindo demais, né? É com esse poema da Natasha Tiné, uma solidão que dança consigo mesma sem pudor, a partir da história da Moira. Muito obrigada, Moira, por compartilhar com a gente. É com esse poema que eu me despeço de vocês. Que episódio intenso, hein? Vou repetir. Nossa, pra mim foi demais, tô sentindo. E aí, o que você tá sentindo? O que vocês estão achando da temporada especial? Continuem me contando pelo Insta, @raislendocoisas ou @julia.rais. Eu sou Julia Reis, eu vou continuar lendo coisas. Nos encontramos sem falta novamente na próxima quinta-feira. Beijos!